Hoje nós vamos falar sobre o principal fundamento para você conseguir passar em medicina em 60 dias, ou esse ano no Enem, ou esse ano no vestibular que você for fazer. O principal fundamento para você acelerar esse processo até a sua aprovação em medicina, para que você não precise ficar 5 anos, 6 anos estudando, né? Pô, é muito tempo. Né? Nosso objetivo aqui é mostrar para você caminhos e estratégias que possam te ajudar a acelerar esse processo. E porque a aprendizagem, esse contexto de estudo é fundamental, não só para você passar, mas também para você depois, durante a faculdade de medicina, lembrando que o médico estuda para sempre. Não? No momento que você decidiu, eu quero ser médico, você vai ter que estudar para sempre, tá bom? Então, isso que eu vou compartilhar com você vai te ajudar também dentro da faculdade de medicina. Ou seja, hoje nós vamos falar sobre memorização. E eu vou compartilhar pela primeira vez uma técnica chamada CAR, que é uma técnica que eu ensino só para os alunos do curso Atleta da Mente, mas hoje eu vou compartilhar com você de forma 100% gratuita, né? Porque eu tenho esse compromisso com ajudar pessoas que querem ascender na vida através da medicina. Então eu quero compartilhar esse conhecimento de forma 100% gratuita para você. Pode ficar tranquila que no final eu não vou te vender nada, não vai ter clique aqui no link e compre o meu curso. Não, até porque o curso Atleta da Mente não tem vagas, tá com a turma lotada, tá bom? Então eu tô aqui 100% para te ajudar, não vou te vender nada, pode ficar tranquilinho, né? Inclusive, eu só faço isso porque eu realmente amo o que eu faço, tá? Se fosse por dinheiro, eu vou ganhar dinheiro como médico, entendeu? A minha vida já está garantida. Então, eu faço isso realmente porque eu quero ajudar vocês, tá? Eu recebo muita mensagem, me dá uma dor no coração, pessoas que foram para Argentina e voltaram porque não conseguiram passar em medicina no Brasil, Paraguai e voltaram, pessoas que fazem fisioterapia porque não conseguiram passar em medicina, mas têm o sonho de ser médico e manda mensagem para mim. E isso me dói, né, o coração, porque eu sei que essa pessoa tem um potencial gigantesco para ser um excelente médico, para ser uma excelente médica. Só que a pessoa talvez ela não acessou o potencial da mente dela, o potencial do cérebro dela. Então a minha função é justamente isso, ajudar essa galera. E hoje nós vamos falar sobre o principal fundamento, que é a memorização. Tá? Assim, se tu perguntar qual que é a parte mais importante do curso Atleta da Mente, memorização. Tá? Memorização. O que vai te fazer passar em medicina? Memorização. Né? Sem memória, você não vai conseguir passar em medicina. Se você não lembrar do conteúdo no dia da prova, você não vai conseguir passar. Infelizmente, isso é uma verdade, tá? Deixa eu tomar aqui minha água de coco, né? Sempre de manhã eu acordo muito cedo, né? Então sempre gosto de tomar 1 litro de água e a minha aguinha de coco ali para dar aquela hidratada, né? Repor tudo que precisa, né? E a água de coco é um excelente alimento. Enfim, voltando aqui para a memorização. Se você não lembrar dos conteúdos no dia da prova, você não vai conseguir passar, meu querido. Não vai conseguir passar. Então é justamente por isso que você precisa aprender como memorizar os conteúdos, tá? E é isso que eu bato muito na tecla dos meus alunos. Porque o Enem, o vestibular, enfim, a prova que você for fazer é uma prova de memória. Se você lembrar do conteúdo, né, você vai conseguir passar, tá bom? Então, pega seu caderninho, pega sua caneta, porque hoje vai ser um conteúdo denso, vai ser um conteúdo extremamente importante para que você consiga passar em medicina em 60 dias, ou esse ano no Enem, ou esse ano no vestibular que você for fazer. E também, né, queria parabenizar aí todo mundo que acordou cedo, né? Sábado. Tem que bater palmas aí pra galera que acordou sábado, 6 horas e 7 minutos, né, da manhã. Parabéns pra vocês. Eu sempre falo, cara, se você quer ser médico, você vai ter que fazer o que a maioria não faz. A maioria não acorda sábado cedo pra estudar. E beleza, você tá na fase vestibulando, triste, deprimido, reclamando de tudo, mas quando você estiver na fase de estudante de medicina, você também vai ter que acordar cedo para estudar, né? Então é essa questão de hábito, tá? Você tem que desenvolver esse hábito de acordar cedo para que você consiga ter um bom rendimento dos seus estudos. Por isso que eu lancei esse desafio, né? Hoje é a nossa sexta live, já chegamos à metade do desafio, né? Vão ser 12 lives, ele termina na próxima semana, na sexta. Então hoje nós estamos na nossa sexta live, parabéns, né? Eu tô vendo que tem uma galera que está participando desde segunda, né? Sempre mandando, comentando, né? Então se você está participando desde segunda, deixa o comentário aqui para mim saber, né? Então parabéns a galera. Quem está participando hoje, a primeira vez hoje,
Participa amanhã também, participa segunda, participa nas outras semanas, para você já ir começando a desenvolver esse hábito, né, de acordar cedo. Eu acho que isso é fundamental, ok? Além disso, é importante lembrar vocês que esse é um conteúdo de aquecimento para Maratona Você na Medicina, esse evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer do dia 5 ao dia 11 de setembro. Lá eu vou durante o evento, durante a maratona, você vai aprender como passar em medicina em 60 dias, mesmo começando absoluto zero, vai ser mais de 10 horas de conteúdo, né? Então lá eu vou poder aprofundar vários temas que infelizmente aqui nessas aulas de aquecimento a gente não consegue aprofundar tanto. Lá eu vou poder aprofundar mais, tá? Então isso é fundamental, é fundamental que vocês participem desse evento, tá? Ele é 100% online, 100% gratuito, faça a sua inscrição, tá? Para você não perder, vai ter resumos, né? Materiais complementares, vai ter sorteios, né? A gente vai sortear um tablet de estudo, então vai ser bem legal, tá? Participem, tá? Então assim, se você quer ter o que a maioria não tem, você precisa fazer o que a maioria não faz, tá? E um dos pontos aí que eu acho super válido é você acordar cedo, tá? Bom, tô vendo aqui a galera, várias pessoas, isso aí pessoal, isso aí, parabéns, tá? Parabéns a todo mundo que acordou cedo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero discutir aqui com vocês, né, é sobre o processo de memorização. Geralmente a pessoa pensa em memorização, né? Ela pensa em memorização, ela pensa em decorar, né? Não, tem que decorar os conteúdos. Aí em decorar, pensa em repetição, né? Quanto mais eu repetir aquele conteúdo, mais eu vou lembrar do conteúdo. Só que assim, se eu pedir para você fechar o olho, né, e imaginar lá na época da escola, lá na época que você estava no ensino fundamental, no ensino médio da escola, pô, o que tu lembra dessa fase, dessa época? Muitas pessoas vão lembrar brincadeiras, brigas que tiveram com o coleguinha, xingamentos da professora. No meu caso, quando eu fecho o olho, eu lembro das humilhações que eu tive, né, da minha professora de história, professora de matemática, da professora de matemática foi o mais forte, né, porque ela me botou na frente de todos os meus colegas, né, e apontou para mim falando que eu não tinha futuro, né. Então esse foi o que mais me marcou, né? Tipo assim, eu lembro como se fosse exatamente hoje. Eu lembro a cor do batom que a professora estava usando, a roupa dela, a calça, tudo, o corte do cabelo da professora, eu lembro de tudo, né? Então isso foi uma coisa que me marcou bastante. Então, por exemplo, a aula, o conteúdo de matemática que ela deu, eu não lembro. Mas a humilhação que eu tive eu lembro. E talvez você também vai lembrar isso. Você não vai lembrar a fórmula de física que você aprendeu, a aula de química, não. Você vai lembrar das situações. E se a gente analisar, todas essas situações, elas têm o quê? Emoções envolvidas, né? Então você tem uma emoção que ajuda, né? Que fortalece esse processo de memorização. E se a gente ir um pouquinho mais lá para o passado, né? Pensa lá no Homens das Cavernas, né? Milhares de anos atrás. Por que isso foi fundamental para a nossa sobrevivência? Né? Eu memorizar, por exemplo, se essa pessoa me humilhou, eu preciso ter a capacidade emocional, né, de memorizar isso para me afastar dessa pessoa, porque essa é uma pessoa ruim. Né? Então, eu vou me afastar naquelas pessoas que me tratam bem, logo eu vou ter uma resposta emocional positiva e vou ficar próximo dessas pessoas. Então, se eu estiver numa situação de vida ou morte, essa pessoa vai me ajudar, essa pessoa que me humilhou não vai me ajudar, em tese, né? Então, pensando num contexto mais primitivo, tá? Mais primitivo seria basicamente isso, né? Então, as emoções, elas são ferramentas que eu tenho, que você tem, para interpretar as situações do mundo, né? Então, por exemplo, o psicopata, né? Ele é 100% razão, ele é um cara 100% razão. E muitas pessoas às vezes acham que o psicopata é um cara inteligente. Não, ele é um cara burro. Por quê? Porque as emoções não ajudam ele a interpretar as dinâmicas sociais. Tem uma série que eu assisti recentemente, né, que conta o assassinato de uma atriz bem famosa, né? E as características do cara que matou essa atriz, né, que era um colega de profissão dela, mostra exatamente isso. O cara foi burro. Por quê? Porque ele cometeu um crime que ia prejudicar a carreira dele. Então, se ele tivesse o lado emocional dele desenvolvido, que o psicopata não tem, ele ia conseguir interpretar que se ele tivesse aquela atitude, ele ia prejudicar toda a carreira dele. Então, ele não entendeu isso,
né? Ele não conseguiu entender essa dinâmica, né? Então muitas vezes o psicopata ele é burro, por quê? Porque ele é 100% razão, ele não tem as emoções elas são fundamentais. Então muitos alunos chegam até mim e falam assim, Léo, como é que eu acabo com as minhas emoções? Como é que eu paro de sentir emoção? Como é que eu paro de sentir ansiedade, medo, tristeza, esses pensamentos negativos? Não tem como, né? Se você não sentir nada, você é um psicopata. Então você tem que ter esse lado emocional desenvolvido. O que eu discuto muito aqui nas minhas redes sociais é sobre inteligência emocional. É você colocar inteligência nas suas emoções, você reconhecer por que você está sentindo essa emoção, né? Ah, porque aquela pessoa me falou mal, falou mal de mim, me criticou, falou que eu nunca vou ser alguém na vida. Beleza. E aí você entende, tá? Então eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo medo, eu tô sentindo tristeza porque essa pessoa me criticou. Beleza. Reconheci de onde é que vem a minha emoção, né? Esse é o primeiro passo. São vários passos pra gente entender, desenvolver a inteligência emocional, mas o primeiro é esse. E o segundo passo é você você racionalizar a tua emoção. Beleza, faz sentido eu sentir medo e tristeza porque uma pessoa falou mal de mim? E aí quando você começa a entender isso, você começa a entender que essa pessoa, né, ela está transferindo um sentimento dela para você, um sentimento ruim, ela está colocando esse sentimento ruim em você. Quando a pessoa fala mal de você, que você não vai passar, quando o teu vizinho fala que você não vai ser médico, quando o seu amigo, o seu primo, a sua prima, um membro da sua família critica você, ele está falando que você não vai ser médico, você não vai ser alguém na vida, ele está falando muito mais sobre ele do que você. Comenta aqui pra mim, deixa um comentário aqui pra mim ver se faz sentido isso que eu falei pra você. Quando a minha professora me criticou, me humilhou, ela estava falando muito mais de uma coisa dela, que estava dentro dela, do que eu. Então quando ela teve essa situação, ela está falando sobre ela, não sobre mim. Então você vai dando racionalidade em relação às suas emoções. E o terceiro ponto, são vários pontos, tá? Eu estou tentando resumir aqui, porque senão a gente não sai do lugar, tá? Às vezes eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu começo a falar e eu não paro, né? Eu amo falar sobre isso, então eu tenho que tomar bastante cuidado com isso. Mas enfim, o que acontece? O terceiro ponto é você usar essa emoção a seu favor. Então a raiva, a tristeza são emoções muito fortes. Você tem que canalizar essa emoção em prol do teu estudo, né? Então eu vou canalizar essa emoção no meu estudo. Estou com raiva, eu vou estudar mais, eu vou canalizar essa, porque é isso que vai determinar o futuro da minha vida, tá? Então o nosso cérebro ele memoriza. Nós temos a emoção, o conhecimento e aí eu vou ter o que? A memória de longo prazo, né? Tem a memória de trabalho, memória de curto prazo e a memória de longo prazo. São vários tipos de memória, mas basicamente para nós o que importa são esses três momentos aqui. A memória de trabalho, né? Por exemplo, você decorar um número de um telefone, né? Para você fazer uma ligação. Memória de curto prazo, tive uma aula de cirurgia hoje de manhã e eu lembro ontem, né? Tive uma aula de cirurgia ontem e eu lembro mais ou menos alguns conteúdos. Então a memória de curto prazo, ela tem um curto prazo. E a de longo prazo é, por exemplo, eu lembrar que na primeira semana de aula eu tive uma aula de pediatria sobre lactante sibilante, o tratamento é esse, os sinais e sintomas desse paciente é esse, o diagnóstico é assim que eu faço. Então, tu lembrar desse conteúdo, você recuperar esses conteúdos, vai determinar a tua memória de longo prazo. Que é o que é mais importante para nós, porque o Enem, o vestibular que você for fazer, é o quê? É uma prova de memória, tá? Então, quem tiver mais memória é aquela pessoa que vence, né? Quanto mais memória você tiver, mais probabilidade você vai ter de passar em medicina. Tá bom? Anota aí, meu querido, para você lembrar disso depois. Emoção mais conhecimento, eu tenho a memória de longo prazo, tá? Isso é o principal ponto que eu preciso que você entenda aqui na aula, tá? Então, o que acontece? Isso foi fundamental para a nossa sobrevivência, então eu precisava saber, né, aonde que tinha predador. Então, eu via aquele predador, subia uma resposta emocional, né, o sistema neurofisiológico de luta ou fuga, então subia esses hormônios, subia esses neurotransmissores para gerar essa resposta emocional para mim interpretar aquela situação. Então as minhas emoções elas me ajudam. Por quê? Imagina comigo que eu não tenho tempo de pensar, né? Eu não tenho tempo de pensar, imagina eu raciocinar, pô, aquele é um leão, ele tem isso, entendeu? Eu tenho que bater o olho e já pensar, entende? Por isso que eu falo para vocês, o psicopata ele é burro, né? Ele não consegue interpretar essa situação, um leão ali, entendeu?
E por isso que o psicopata, né, haja vista o Darwin, né, a seleção natural, eles ficaram para trás. Algumas pessoas continuam, né, que é um problema, uma alteração no cérebro. Mas selecionou os mais bem adaptados. E os mais bem adaptados é aquelas pessoas que vê o leão e interpreta aquela situação em milésimos de segundos. Vê que ele está agressivo, vê que ele vai te atacar e você tem que fugir, lutar ou fugir, né? Então você vai gerar toda uma resposta emocional que vai preparar o teu músculo, vai preparar o teu sistema digestório, né? Vai preparar a tua articulação, vai preparar tudo para você fugir dali, entendeu? Então você não tem o tempo de olhar, nossa, olha aquele leão ali. Não, você tem que ser rápido. Então as emoções, elas te ajudam nisso, né? Elas te ajudam a agir rápido, tá? E isso foi fundamental para a nossa sobrevivência. Então, quando acontece aquela situação, eu sei que naquele espaço, naquele terreno ali do mato, da selva, eu sei que tem predador. Então ali eu não posso passar mais, né? E aí, depois a gente vai falar um pouquinho mais, mas tem um estudo que foi feito em 2006 em Londres, com taxistas, que mostrou, né, que provou essa tese da memória espacial, né? Então nós temos uma memória espacial muito mais aguçada. Então se você fechar o olho e lembrar lá da época da escola, você lembra da sala de aula, você lembra da onde que você sentava, né? Você tem uma visão espacial da sua escola, você caminhando pela sua escola, você consegue lembrar isso. Você não lembra, por exemplo, você não lembra dos conteúdos de história, de geografia, de matemática, de química, mas você lembra dessa questão espacial, né, da sala de aula, tá? Então, justamente por isso que dentro do método da mente eu ensino os alunos, né, a como usar essa questão genética, essa questão neurocientífica ao seu favor para lembrar dos conteúdos no dia da prova, no dia do Enem, tá? Ok. Então, assim, você vai ter essa memória espacial, isso foi fundamental para a nossa sobrevivência, você memorizar onde tinha predador, aonde que tinha alimento, né? E as emoções foram fundamentais para isso. E aí, segundo Darwin, né, a natureza vai selecionar os indivíduos mais bem adaptados. Então, aquele indivíduo que ele é mais racional, ele é mais sem emoção, né? Ele não tem as emoções dele, ele não consegue interpretar as situações, né? Ele não sobreviveu. Então, por exemplo, quando a mãe vê a criança chorando, né, ela consegue ter uma resposta emocional para dar comida para a criança, para cuidar da criança, né? Então, tudo isso tá no nosso DNA para nossa sobrevivência. Então, as emoções, que é o que, inclusive, uma das coisas que eu mais estudo, né? E por isso que eu gosto bastante de neurologia e psiquiatria, né? Inclusive a liga acadêmica que eu participo dentro da Faculdade de Medicina é uma liga de neuropsiquiatria. Por quê? Porque a psiquiatria estuda muito essa questão emocional, né? Os transtornos mentais, porque as tuas emoções elas influenciam diretamente na tua mente, né? Então, se você tem uma emoção positiva, você vai ter pensamentos positivos. Se você tem uma emoção negativa, você vai ter pensamentos negativos, tá? Enfim, é bem mais complexo isso, mas acho que esse resuminho aí deu uma introdução para vocês, tá? Beleza. Agora, meus queridos, vamos entender a memorização, né? Então, a memorização vai ser o processo, né? O processo cerebral responsável por você fixar o conteúdo, você armazenar esse conteúdo, né? E lá no dia da prova você recuperar esse conteúdo, tá? Então, a memória na verdade, sim, tem a aprendizagem, você está falando de memória, né? Então, se você não aprender, não tem como tu memorar. Se você não aprendeu o conteúdo, não tem como você memorizar esse conteúdo, entende? Então, primeiro você tem que aprender o conteúdo. Vamos supor que você já aprendeu o conteúdo. Agora você tem que guardar esse conteúdo, porque o que mais acontece é você estuda e não lembra do conteúdo. Dói na alma, né? Dói na alma isso. Comenta aqui pra mim se acontece isso com você. Comenta aí, meu querido. Acontece bastante, né? Você estuda, se dedica, se esforça. E aí passa uma semana, passa 2 semanas, já não lembra mais nada do conteúdo, né? Dói na alma. Eu sei como é que é isso, né? Inclusive, na faculdade de medicina acontece bastante isso, né?
Você estuda o conteúdo e aí chega no dia da prova você não lembra do conteúdo, né? Porque a medicina, ela exige bastante essa questão de aprendizagem, de memorização, né? A medicina exige muito isso do aluno, tá? Então, por isso que a gente tem que debater, tem que discutir sobre aprendizagem, sobre memorização, porque senão depois vai chegar na medicina e vai sofrer muito, né? Então é por isso que a gente tem que discutir sobre aprendizagem, sobre memorização. Beleza, meu querido? Então, memorização. Aprendi, armazenei esse conteúdo e depois eu tenho que ter a capacidade de lembrar desse conteúdo no dia da prova, né? Então vai ter lá uma questão perguntando qual que é a função da organela celular mitocôndria. Aí vai ter as alternativas lá. Aí você tem que lembrar, pô, o que a mitocôndria faz? A mitocôndria faz metabolismo energético. Então vou ter que marcar a alternativa que está falando sobre metabolismo energético. Produz adenosina trifosfato, né? Beleza. Então, um exemplo simples seria basicamente esse. Ok? Então vamos lá. Aí vem a questão, como é que eu vou treinar isso? Como é que eu vou intensificar esse processo? Porque o nosso objetivo aqui, e até mesmo o nome do meu método é atleta mental, né? Atleta da mente. Então imagina que um jogador de futebol, ele vai para academia para quê? Para fortalecer o músculo dele. O jogador de futebol, ele fica lá chutando a bola no gol, para quê? Por que ele fica chutando dia e noite, chutando aquela bola no gol? Para quê? Para que no dia do campeonato ele consiga acertar o gol. Ele fica batendo falta. Ou no vôlei, por exemplo, fica sacando, né? Fica melhorando o saque dele. Né? Fica treinando 10, 20, 30, 100 vezes o saque. Para quê? Para que no dia do jogo ele consiga ter uma boa performance. Então isso é treino. E aí eu pergunto para você, quantas vezes você treinou a sua capacidade de memorização? Como que você treina a sua capacidade de memorização? Comenta aqui para mim. Se é uma ferramenta, se é uma skill, uma habilidade tão importante para o dia da prova, que vai decidir o futuro da sua vida, o futuro da sua família, quantas vezes você treinou? Comenta aqui para mim saber. Vamos lá, pessoal. É importante que vocês participem da aula, senão fica só eu falando aqui, né? É importante que vocês participem da aula, que vocês vão escrevendo junto comigo, tá? Isso é importante. Senão, não fica só eu falando aqui e aí nenhuma, né? Então, assim, é comum isso muitas vezes a galera reclamar disso, né? A galera, pô, eu não aprendo, eu não memorizo isso e aquilo e tal, né? E fica naquela dinâmica, né? Não aprendo, não memorizo. Mas assim, você treinou para isso? Você desenvolveu a tua capacidade de memorização, né? Na aula que eu fiz essa semana eu falei sobre as provas, né? A importância de você simular o campo de batalha. Então você vai para a guerra, você tem que simular aquele campo, a estratégia, a tática, né? Você tem que estar treinando isso, você tem que ter isso bem treinado na sua mente para você conseguir ter um bom desempenho. O que acontece? Muitas pessoas elas acabam não treinando isso. Né? Aí chega no dia ela não conheceu o campo, ela não conheceu o território onde ela ia para a guerra. Aí chegou lá no dia da prova, ela não conseguiu passar. Então tu pega aí um cursinho tradicional, modelo tradicional, 4 provas no ano. 4 simuladinhos no ano. Teve uma aluna minha que passou e fez 52 provas. 4 para 52. Aí o cara, não, é sorte. Ela treinou 52 vezes aquilo. Ela treinou as condições de pressão e temperatura do dia da batalha, do dia do campo de batalha. Ela treinou aquilo. Porque é melhor você errar em casa, no simulado, do que no dia da prova. O simulado ele foi feito para errar. É melhor eu errar agora na faculdade de medicina como estudante do que eu errar quando eu for médico. Quando eu for médico é o meu que está na reta. Eu não tenho mais professor, eu não sou mais aluno. Então agora é o momento de eu errar. Agora é o momento de eu fazer pergunta. Agora é o momento de eu me questionar. Não depois que eu for médico. Então isso é a importância do erro, tá? Só fazendo um comparativo aqui para vocês. Então, você deve estar se perguntando, tá, Léo, beleza. E como é que eu vou treinar a minha capacidade de memorização? Alguém sabe? Como é que eu treino a minha capacidade de memorização? Eu já falei que não é repetição, né? Não basta você repetir. Vamos lá, comenta aqui pra mim. Como que você acha que é possível você treinar a tua capacidade de memorização? Treinar e estimular mais os neurônios do hipocampo. O hipocampo é o centro responsável pelo processo de memorização.
Então assim, algumas pessoas podem pensar, fazer questões, outras pessoas podem pensar em ver videoaula, não vou ver videoaula que eu vou treinar minha capacidade de memorização. Vou fazer mais questões e aí eu vou treinar minha capacidade de memorização. Vou revisar o conteúdo e aí eu vou treinar minha capacidade de memorização, tá? Segundo a neurociência, como é que você treina? Vou falar aqui do ponto de vista científico, tá? Primeira coisa, você precisa da codificação semântica, tá? Depois, você precisa armazenar esse conteúdo na memória de longo prazo. E por fim, você precisa, o que eles chamam de recall, né? Você recuperar esse conteúdo, tá? Recuperar. Anota aí, tá? São 3 cenários, tá? Codificação semântica, armazenamento na memória de longo prazo e recuperação, tá? Beleza, vamos falar sobre esses 3 momentos. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a codificação semântica. Na codificação semântica, eu preciso codificar esse conteúdo para a linguagem do cérebro. O cérebro ele não entende os conteúdos. Vou dar um exemplo. Você fala, ó, pega uma questão lá de eletrodinâmica, quilowatts-hora. O aluno não vai entender, pô, o que é quilowatts-hora? Quilowatts, watts, né? Potência elétrica, corrente elétrica, amperes, voltagem 220 volts, 110 volts. O cérebro não entende isso. Agora, se tu fala para o estudante, ó, quando você bota o seu secador na tomada e você liga ele está gastando uma energia. Então, quanto mais você usar o teu secador, né, a potência, energia pelo tempo, quanto mais você usar, quanto mais energia você consumir, né, vai ter a tensão ali, 220 volts, a quantidade de corrente elétrica que vai passar, mais energia você gasta. E a conta de energia elétrica, ela é em quilowatts-hora. Aí o aluno, ele lembra, pô, a minha mãe sempre me criticava, a aluna, né, que seca o cabelo, ou o aluno que seca o cabelo, a minha mãe sempre me criticava que eu ficava muito tempo no secador e a conta de energia elétrica vinha mais cara. Por quê? Porque a conta vem em quilowatts-hora. E aí isso o aluno lembra, né? Porque isso tem emoção. Lembra que eu falei no começo da aula? Por que eu falei no começo da aula sobre emoção? Justamente para a gente poder entender a questão da codificação semântica. Então, o que acontece? Esse aluno, ele consegue entender isso. Talvez a fórmula potência é igual energia pelo tempo, ele não vai entender, né? Ele não vai entender o pio, tá? Ele não vai entender as fórmulas de física, mas isso ele entende. Por quê? Porque isso tem emoção, entendeu? Então a física ela é racional. Só que nós usamos as emoções para interpretar situações no mundo. Então, a codificação semântica, esse primeiro momento, é onde você vai pegar esse conteúdo, tá? Você vai pegar esse conteúdo e vai codificar ele para a linguagem do teu cérebro. Antes eu dei o exemplo da mitocôndria. A mitocôndria faz metabolismo energético. Beleza, talvez você... Eu estou pegando um exemplo simples, tá? Porque você aprende com o simples para entender o difícil. Que nem na medicina. Na medicina primeiro tem introdução à cirurgia, para depois ter cirurgia vascular. Na medicina de primeiro a gente tem o quê? A gente tem a introdução à cirurgia. Entendeu? O básico, essa coisa aqui. Então vamos lá. Você quer memorizar que a mitocôndria faz metabolismo energético. Então metabolismo energético, ATP, glicose, energia para a célula. Então você imagina quando você come aquele chocolate que você ama, né? Essa memória de você comendo aquele seu chocolate, aquela comida maravilhosa que você ama, a sua comida favorita, isso você lembra? Então quando você entende que quando você come, você vai ter ali todos os processos digestórios, e esse alimento, esse carboidrato que você comeu, ele entra na corrente sanguínea no formato de glicose, né? E aí o pâncreas vai secretar um hormônio chamado insulina para facilitar a entrada da glicose dentro da célula. Então vai abrir alguns canais, os que a gente chama de glúteos, e vai entrar essa glicose para dentro da célula, e daí vai ter uma organela celular, que vai ter a mitocôndria. Entende? Quando você entende todo esse enredo, você constrói um storytelling, né? Uma historinha na sua cabeça, um filmezinho na tua cabeça, com essas emoções, com essas imagens mentais que você tem, porque você tem uma imagem mental de você comendo aquele chocolate favorito. Eu sei. Então, quando você traz isso para o teu estudo, fica um estudo muito mais agradável, você consegue render mais nos estudos e você consegue entender. Aí você aplica isso para história, você aplica isso para geografia, você aplica isso para português, né? Para entender crase, o uso de crase, para você entender a conjugação verbal, né? Então você traz isso para o teu estudo. Então esse é o primeiro momento, onde você faz a codificação semântica. Você traduz aqueles conteúdos técnicos, aqueles conteúdos racionais para a linguagem do cérebro, para a linguagem emocional.
tá? Porque quando a gente pensa em memorização, a memória ela é construída assim. Você pega um conteúdo que você já tem e você bota um conhecimento em cima. Isso fortalece muito mais a memória, vai ajudar depois na última fase, que é a recuperação. Agora, se você pega um conhecimento do zero e tenta decorar ele através da repetição, você gasta mais energia e a probabilidade de você não lembrar dele no dia da prova é muito alta. Agora, se você pega uma coisa que você já lembra, que você já sabe, e bota o conteúdo novo que você aprendeu em cima, isso o americano chama de empilhamento do conhecimento. Você empilha o conhecimento, vai empilhando ele. Entendeu? E aí o teu cérebro ele consegue entender muito mais, porque tem o quê? Uma codificação semântica. O outro exemplo, quando eu falo maçã, vem na tua cabeça uma imagem de uma maçã, né? Agora, quando eu falo missão, o que vem na tua cabeça quando eu falo missão? O que é missão? A tua missão de vida? A missão que a Polícia Federal está fazendo de investigar um crime? Entendeu? Pode ser N coisas. Agora a maçã, eu sei, é a fruta, a maçã, a fruta, vem uma imagem na minha cabeça. Entende? Então é basicamente isso que tu vai fazer com o conteúdo que você estudou, tá? Então pega o conteúdo que você estudou, né? Essa semana, pega o conteúdo lá de história, de geografia e tenta fazer essa codificação semântica, tá? E depois volta aqui e deixa um comentário pra mim. Deixa um comentário aqui na aula, tá? Pra mim saber se funcionou ou não, tá? Eu uso até hoje na faculdade de medicina, meus alunos usam também, beleza? Ok, agora a gente vai o quê? A gente vai pro armazenamento de longo prazo, né? Então como é que eu vou armazenar esse conteúdo no longo prazo? E aí vem a questão da revisão, tá? Vem a questão da revisão. Então você precisa revisar esse conteúdo várias vezes para você colocar esse conteúdo na memória de longo prazo. Imagina assim, que o neurônio, tu vai ter um caminho neuronal, tu vai ter as vias neuronais. E essas vias, quanto mais vezes você caminha por cima dessas vias, imagina que você está caminhando em cima das vias, né? Quanto mais vezes você relembra esse conteúdo, você estimula, você tem um estímulo neuronal, você fortalece essa via, você fortalece essa informação, você fortalece esse conhecimento. Então você precisa revisar esse conteúdo. Muitas vezes a galera vai porque senão você vai esquecer, né? Por quê? Porque guardar informação gasta muita energia, né? Então, memorizar, por que muitas pessoas procrastinam na hora da revisão? Porque revisar, memorizar o conteúdo gasta energia. Então, se gasta energia, o cérebro ele é preguiçoso, ele é procrastinador. Então, ele vai procrastinar os conteúdos, tá? Beleza. Então, assim, você precisa o quê? Você precisa revisar esse conteúdo. Como é que você revisa esse conteúdo, tá? Eu ensino para os meus alunos uma técnica chamada de TEC, tá? Uma técnica chamada de TEC, que é a técnica de estudo do circuito, tá? Então, como é que funciona essa técnica? Os meus alunos, eles vão fazer um regime de treinamento, chama um P3R, é uma prova por semana em 3 redações, tá? Então, como tu vai estar fazendo prova toda semana, você vai estar sempre vendo os conteúdos. Então, vamos pegar o exemplo da elétrica, a eletrodinâmica física, que é o terror dos alunos. Física, falou em física, o aluno já começa a tremer, né? Ele já começa a tremer, ele já começa a se desesperar. Vamos pegar a física como exemplo. Dentro da física tem um conteúdo que é muito prevalente na prova, tanto na prova do Enem quanto na prova dos vestibulares, que é a elétrica, eletrodinâmica. Dentro da eletrodinâmica, você vai ter questões cobrando esse assunto, né? Então, toda a prova que você pegar no Enem vai ter uma questão de eletrodinâmica. Então, toda vez que eu faço essa prova, automaticamente eu vou estar corrigindo, eu vou estar revisando os conteúdos de eletrodinâmica, né? Então, isso é uma forma, uma das estratégias que eu ensino para os meus alunos, né? As provas, que você faz provas antigas toda semana para conhecer o campo de batalha, conhecer seu inimigo, conhecer como que ele pensa, né? Para você entrar na mente dele, é uma das formas de você fazer essa revisão, tá? Tem outras formas, né, que eu ensino, que é o GPOM, que é o Guia Padrão da Memorização, mas enfim, não vai dar tempo de eu falar aqui para você, senão eu vou ficar até amanhã aqui falando, tá? Então, basicamente é isso, você fazer muitas provas, você vai estar ali, você vai estar em contato com aquele conteúdo, então você vai estar sempre revisando, porque toda semana vai ter uma questão de eletrodinâmica. Então tu pega no modelo tradicional de estudo, o aluno vê a eletrodinâmica na primeira semana de estudo e depois só vai ver lá na revisão de véspera da prova. Aqui nesse modelo, o aluno vê toda semana, ele vai estar revisando a eletrodinâmica, tá? Beleza. Então, como é que você vai armazenar? Tendo contato com
com esse conteúdo várias vezes. E aí lembra do storytelling que você criou lá no momento da codificação semântica, tá? Então você vai ter contato com esse conteúdo e aí você tem que lembrar lá do cenário da codificação semântica. Então aqui no caso você secando o cabelo e a tua mãe gritando com você para você desligar, secar o cabelo rápido, porque senão a conta de energia elétrica ia vir muito alta. Então você lembra lá você indo na lotérica, no banco, pagar a conta de energia elétrica para ajudar a sua mãe. E aí você lembra que a conta de energia elétrica vem no formato quilowatts-hora, tá? Então assim, tu tem que sempre lembrar disso, porque se você só escrever potência é igual a energia pelo tempo, você não vai lembrar do dia da prova. Então tem que ter essa codificação semântica, tá? E óbvio, né? Talvez você não entendeu muito bem como é que funciona isso, eu te teria que explicar o GPOM, né? Aí para explicar o GPOM eu precisaria de mais de 5 horas aqui com vocês, eu não tenho esse tempo, né? Eu tenho que estudar para a faculdade de medicina, que daqui a alguns dias eu tenho prova, tá? Mas enfim, então primeira coisa, codificação semântica. Segunda coisa, armazenamento. Aí você faz o armazenamento através da revisão, né? Que é uma revisão inteligente, por quê? Vendo aquele conteúdo toda semana, usa o TEC e o GPOM, tá? Beleza, e por fim, você vai recuperar esse conteúdo, né? Então como é que você vai recuperar esse conteúdo, né? Você vai pegar, isso é muito simples, aqui é bem simples mesmo. Você vai pegar uma folha em branco, tá? E vai escrever o que você lembra do conteúdo. Então você fez lá uma questão que cobrava eletrodinâmica. Deixa eu uma costeira aqui, pessoal. Deixa eu coçar aqui nas costas. Você vai lembrar. Você vai pegar uma folha em branco e vai tentar lembrar do conteúdo. O que você lembra do conteúdo? Beleza, você estudou, acertou a questão ou errou a questão e você vai lembrar do conteúdo. O que você lembra desse conteúdo? Vai pegar uma folha em branco, tá? E vai pegar 3 canetas. Uma caneta preta, uma caneta azul e uma caneta vermelha, tá? Com a caneta preta, você vai botar o que você lembra do conteúdo, tá? O que você lembra daquele conteúdo. Muitas vezes você não vai lembrar muita coisa. Com a caneta azul, você vai anotar, você vai escrever o que é aquelas informações que você não lembrou. Então, preto, o que você lembrou, e azul, o que faltou você lembrar. E aí, em vermelho, quais informações adicionais você colocou naquele conteúdo. Então, às vezes você revisa o conteúdo, ele tem várias partes, né? Então, vamos botar. O conteúdo tem a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Vou dar um exemplo para você entender. Vamos pegar, por exemplo, doença de Parkinson. Então a doença de Parkinson é dividida em epidemiologia, fisiopatologia, sinais e sintomas, diagnóstico e tratamento. Então vamos supor que era uma questão que cobrava o tratamento da doença de Parkinson. Então eu memorizei o tratamento da doença de Parkinson, mas tem as outras 4 partes do conteúdo, tá? Então agora eu revisei tratamento com essa técnica da folha em branco, né, que eu chamo de método folha, né? Método folha, tá? É um método que eu desenvolvi, método folha, tá? Então, beleza. Você usou o método folha, caneta preta, o que você lembrava sobre o tratamento de Parkinson? Caneta azul, quais são as informações que faltou sobre o tratamento de Parkinson, os medicamentos, as dosagens e para qual paciente eu dou cada medicamento, beleza? E aí você já aproveitou, agora com a caneta vermelha, para revisar também a parte de diagnóstico de Parkinson. Então você pegou uma questão que está falando sobre tratamento, mas você já aproveitou para revisar outras partes dos conteúdos, tá? Então isso é a ferramenta do método folha. Geralmente o método folha ele é feito antes de você começar a estudar. Então você acordou lá para estudar e aí você vai fazer uma revisão ativa daquilo que você já estudou. Então você pega ali 30 minutos. Então hoje eu vou estudar física. Então você, antes de começar a estudar física, você pega 30 minutos e pega uma folha em branco e tenta revisar esses conteúdos, tenta relembrar, recuperar esses conteúdos que você já estudou. Isso, né, o método folha, né, não fui eu que inventei, tá? Ele é baseado num estudo científico que eu li sobre uma indiana. Tem uma indiana que ela é neurocientista, que ela fala sobre a regurgitação do conhecimento. Você colocar o conhecimento para fora e a importância disso para estimular os caminhos neuronais, tá? Então, eu desenvolvi, né, essa ferramenta chamada Método Folha, baseada nessa pesquisa científica dessa indiana, tá? Então, o Einstein, ele falava isso, né? Eu só consegui enxergar mais longe porque eu estava apoiado no ombro de gigantes. Eu só criei o curso Atleta da Mente porque eu estava apoiado no ombro de gigantes, tá? Eu fui aprender com os melhores do mundo. Então, eu sempre falo isso para vocês como uma forma de reconhecer, né, que eu só criei o curso Atleta da Mente baseado no que eu aprendi com os americanos e com os europeus, tá? Com os neurocientistas. Então, isso é importante, tá? Você nunca chega no topo sozinho, você precisa de ajuda, tá? E isso não é demérito, não é demérito,
Você ser humilde e você reconhecer a ajuda das outras pessoas é fundamental para você fazer um trabalho, né, que realmente ajuda as pessoas. Então fica aí essa reflexão para vocês, tá? Então você faz esse método folha e você já consegue também revisar outros conteúdos, né? Então caneta preta, azul e vermelho, tá? São os 3 tipos de canetas que você vai fazer, ok? Então esse, né, é o método CAR. Codificação semântica, armazenamento e recuperação, tá? Óbvio que o CAR, ele está dentro do GPOM, que é o Guia Padrão Ouro da Memorização, tá? Então talvez você vai ficar com algumas dúvidas, por quê? Porque esse método ele é mais complexo. Eu tentei resumir ele aqui pela questão do tempo, né? Eu não consigo ficar horas e horas e horas e horas aqui com vocês, né? Porque eu tenho que estudar para a faculdade de medicina, eu tenho prova daqui uns dias de pediatria e ginecologia, né? Então eu tenho que focar em mim também, né? Eu tenho que estudar para a faculdade de medicina, mas sempre que é possível eu venho aqui e compartilho um conteúdo gratuito para ajudar vocês, tá? Então, CAR, codificação semântica, armazenamento e recuperação, tá? Esse é o processo, esse é o caminho, né? São os 3 passos para você conseguir memorizar qualquer coisa e lembrar desses conteúdos no dia da prova, tá? E aí, o que acontece? Quanto mais você intensificar esses processos, né? Codificação semântica, armazenamento e recuperação, maior vai ser a sua capacidade de memorização e de lembrar dos conteúdos, tá? Então, faça muitas provas, né? Para a gente poder finalizar a aula. Faça muitas provas, tá? Não tenha medo de fazer provas. Quanto mais provas você fizer, mais você vai conhecer seu inimigo. Ah, Léo, mas eu não tenho base, eu estou começando do zero. Justamente porque você está começando do zero, você precisa fazer muitas e muitas e muitas e muitas provas, tá? Isso é fundamental para a sua aprovação, ok? Um exemplo, você não vai querer fazer uma cirurgia com um cirurgião que operou 4 vezes, né? Você vai querer fazer uma cirurgia com um cirurgião que operou várias e várias, várias vezes. Então tu pega no método tradicional, eles recomendam fazer 4 provas. Eu recomendo fazer 25 provas, né? Que na verdade daria 50 provas, porque o Enem é dividido em 2 dias, né? Então daria 50 provas, são 25 provas do Enem, que é dividido em 2 dias. Então você vai para o campo de batalha 50 vezes, enquanto no método tradicional eles vão 4 vezes, tá? Então, quanto mais você praticar, quanto mais você se esforçar, maior vai ser a probabilidade de você conseguir passar em medicina. E é justamente por isso que você precisa, né, entender que sem treinar a tua capacidade de memorização, sem treinar a tua capacidade de aprendizagem, você não vai conseguir passar. Então isso que eu passei aqui e que os meus alunos fazem é um treino. Você está treinando de forma ativa a tua capacidade de memorização. Não existe memória boa ou memória ruim. Existe memória que é treinada e memória que não é treinada. Então se você não treinar a tua capacidade de memorização, você não vai conseguir passar, tá? E se você gostou desse conteúdo, né, ativa as notificações aqui do canal, né, para sempre que eu postar alguma coisa você receber conteúdos. Deixa um comentário, né, se você quer que eu continue fazendo esse tipo de conteúdo aí para ajudar vocês de forma 100% online, 100% gratuita, né? Deixa aí um comentário que vai ser um prazer sempre trazer conteúdos de altíssimo nível, conteúdos com comprovação científica para te ajudar a passar em medicina. E também tem vários vídeos, tem vários conteúdos que eu disponibilizo aqui para ajudar a galera que me acompanha. Então assim, pessoal, tô até sem voz agora. Finalizamos então, né, mais um conteúdo de aquecimento para a Maratona Você na Medicina. Vai ter muito mais informação lá. Se você achou top esse conteúdo, tu vai ver o conteúdo que eu vou compartilhar lá na maratona, tá? Isso aqui é só um pedacinho, é só uma degustação, é só uma degustação para você ver o que vai acontecer na próxima semana aí, lá do dia 5 ao dia 7 de setembro, na Maratona Você da Medicina. E aí você começa a entender por que os meus alunos passam em menos de 60 dias, em 90 dias, 4 meses, 6 meses, em menos de um ano, enquanto a maioria demora 3, 5, 6 anos até conseguir passar em medicina no Brasil. Então você já vai começando sentindo, né, por que esse método funciona tanto, por que esse método permite que qualquer pessoa consiga passar em 60 dias. E lembrando que amanhã também vai ter a nossa live 6 e 7. É domingo. Vencedor, campeão, acorda cedo. Perdedor, acorda tarde. Eu quero os vencedores. Eu sei que o meu conteúdo dele não é para todo mundo. Tem pessoas que não vão aguentar o tranco.
Tem pessoas que não aguentam a medicina. Tem pessoas que sonham com a medicina, mas o cara não está preparado para fazer medicina. Entende? Eu tenho que ser sincero. Tem pessoas que não estão preparadas para ser médico. Tem pessoas que não estão preparadas para ser médico. O cara não vai aguentar o trampo. O cara não vai aguentar. Se ele já tá reclamando de estudar história agora, imagina quando entrar na medicina. Ele vai ter que lidar com a vida de outras pessoas. Então esse cara, medicina não é para ele. Não é esse tipo de pessoa que eu quero. Eu quero os diferenciais. Eu quero aquele cara fora da curva. Aquele cara que vai fazer a diferença. Aquele cara que tem o comportamento que a maioria não tem. A maioria não acorda cedo no domingo. A maioria dorme até mais tarde. A maioria vai pro churrasquinho no final de semana. Enche a cara no domingo, em vez de estudar, em vez de ler um livro. Em vez de buscar evoluir. E é os diferenciais, é os fora da curva que eu quero. Então eu sei que a maioria não vai acordar. Mas se você é um vencedor ou campeão, amanhã eu espero você às 6 e 7 da manhã aqui no meu canal para a gente poder discutir sobre o seu futuro, discutir sobre a sua aprovação em medicina. Tá bom? Te vejo então amanhã às 6 e 7 da manhã para a nossa live de aquecimento da maratona Você na Medicina. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.